Muito bem, família Plenos, bem-vindos à nova temporada EBD Plenos 2024. Estamos ao vivo aqui pela TV Plenos para iniciar essa nova etapa. Obrigado a todo mundo que está participando aí, a Renete lá no interior de São Paulo, o professor Gilberto aqui, a Dicele também em Balneário, o Gilberto e a Aline lá em Madrid, meu Deus do céu. Estou na Espanha. Cuidado quando passar um touro correndo aí. Sai fora. Ainda bem que a Aline está de vestido azul. Se fosse vermelho, tem que ter cuidado aí, na rua de Madrid. Deus abençoe, Gilberto. Um abração grande aí para você, viu? Beto aí, a Aline aí. Deus abençoe. Pastor Pedro também está aí com a gente. Amém. Então vamos em frente aqui e vamos continuar aqui. Bom, ó, aqui tem um chat aqui, espera um pouquinho. Alguém está falando aqui. Para mim está sem áudio, a Renete está sem áudio ainda. Todo mundo está com áudio, só a Renete está sem áudio. Então, vamos continuar aqui, depois ela vai conseguir entrar lá. Gente, a gente vai começar a nossa temporada esse ano com o tema das primícias. É um tema pouco comentado, pouco falado, mas possui uma característica profunda de aplicação espiritual. É claro que as primícias hoje, elas não são mais como no tempo de Israel, naquela época, né? Mas elas existem ainda. De certo modo, ela existe. Então, a nossa aula está dizendo o seguinte, é uma pergunta, primícias, né? Lei ou devoção? Então, é um tema, gente, esse tema poderá impactar daqui para frente grandemente a sua vida pessoal, familiar, empresarial e ministerial. Então, prepare-se porque tem muita coisa boa para a gente caminhar. Eu mandei o material para vocês aí. Deixa eu abrir aqui a apostila para a gente se localizar melhor. Ela está aqui no download, rapidinho. Aqui, achei. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui no Zoom e buscar a apostila para a gente estudar. Ok, já está aqui. Então, está aí, ó. Primícias. Lei ou devoção? Durante esse mês, nós vamos estudar sobre isso e fazer o paralelo, né? Entre as primícias, ofertas, dízimos, mas é muito mais do que financeiro. Essa área abrange muito mais coisas. Tem umas perguntas aqui, ó. O que a Bíblia diz a respeito das primícias, né? É para os nossos dias? E os dízimos e as ofertas? E o ato de fazer a primícia ativa as promessas? O que Jesus fala? Essa é a lição número 1. Nós vamos ter 4 lições nesta série hoje aqui, quer dizer, aos domingos, né? O versículo básico está aqui em Provérbios 3, 9 e 10. Eu vou ler em português, não sei se o Beto lá em Madrid vai conseguir entender português, senão eu falo em espanhol também. De repente eu mando em espanhol para vocês aí. Amém. Diz assim o texto, ó, em Provérbios 3, né? Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. A gente vai estudar aqui essa questão da honra, a questão dos bens, das primícias e da renda. E aí, fora esses quatro tópicos aqui, tem a promessa que está embutida. Essa apostila nova tem aí umas novidades aí, ó. Aqui tem um QR Code para você conhecer mais o professor, tá? E orar por ele, para Deus dar graça para ele. Também você vai ter nessa apostila uma seção aqui ó, no rodapé, sempre no rodapé vai ter a seção dos recursos didáticos, tá? Recurso didático, ó. Ler a aula mais uma vez, que é essa aula que eu estou dando aqui agora para você. Assistir o vídeo de novo, que vai estar postado lá no canal da Home University. Você pode também anotar os pontos salientes. Eu sempre vi que a Lisiane sempre já anota as coisas que a gente fala aqui, né? Peraí que tem um chat, que chegou um chat aqui. Chegou um comentário. Vou assistir depois a aula gravada. Ah, não está conseguindo ouvir. A Renete está com problema de áudio lá. Depois você pode compartilhar os pensamentos, ó, anotações com colegas da classe. Você pode ler livros, artigos e filmes que falem desse curso, né? Orar a respeito disso, para que, se for alguma coisa que você pode aplicar na sua vida. Ensinar outras pessoas. E seja sempre atento aos novos materiais. Visite lá o site do professor. E esse FFA
que é frases de fixação acadêmica, toda vez que aparecer uma frase em negrito, é um FFA, que é uma frase de fixação acadêmica. Vamos voltar aqui para a aula, então? E vamos pegar o primeiro tópico aqui, gente. Vamos lá. O que são as primícias, né? Olha só. As primícias, em forma mais simples, significam as primeiras coisas, mas explicitamente é a essência primeira de um resultado de coisas e situações. Os judeus tinham uma aliança com Deus, na verdade, revelada pelo próprio Senhor, de oferecer a ele as primeiras coisas, como gratidão, e por entender que tudo vem dele. Assim podia ser os primeiros frutos de uma colheita, a primeira cria de um animal, o primeiro filho de um casal, o primeiro convertido de um lugar. Era assim que na Bíblia, os judeus dedicavam suas primícias a Deus. Então, você percebeu aí que tem três coisas sobre a primícia aí, né? Tem três coisas que estão envolvendo a primícia aí. Você tem as primeiras colheitas, né? As primeiras crias animais e o primeiro filho. Isso era a ideia de Israel a respeito das primícias. Vamos voltar aqui e continuar a dissertação. Aí você vai ter aqui uma situação entre Abel e Caim, logo no começo. Ó. O que o caso de Abel e Caim muito tem a nos dizer já no início da Bíblia? Deus já quis mostrar, desde o início, esse tipo de linguagem celestial à Terra. Sabe que a premissa, gente, é uma linguagem, né? Uma linguagem celestial do céu para a Terra. É interessante isso, hein? Olha, esse mês é um mês de muita revelação na palavra, gente. Fica atento aí, fica ligado. Esse mês é um mês de muita revelação aqui na palavra, né? Em Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5, a Bíblia é bem clara quanto às primícias que Abel trouxe. Olha, Abel soube das primícias antes que Deus tivesse instituído lá no Leviticado, né? Lá quando o Levi, aquela tribo, foi usada para trazer as leis do Senhor no tabernáculo. Posteriormente, após a saída do Egito, a Páscoa judaica sempre acontecia no começo da colheita, seguindo o rito. No último dia da festa, o sacerdote apresentava ao Senhor o primeiro feixe de cereal colhido, né? Levíticos 23, 9 a 11. Pessoal, eu podia ler a Bíblia com vocês aqui, esses textos, mas aqui a gente tem 50 minutos só, uma hora no máximo, então leia o texto em casa, tá bom? O meu texto está conferido, está bonitinho, é isso aí mesmo. Alguns textos vão estar aqui publicados. Essa era uma forma de agradecer a Deus por seu sustento. Então está aí o caso de Abel e Caim. Olha, primeiro culto de louvor a Deus na Bíblia teve um homicídio. O diabo tem raiva de quem adora, né? Tem raiva. Desta forma, o uso mais comum eram que as primícias, ou melhor, os primeiros frutos da colheita, fossem objeto do reconhecimento da provisão de Deus. O fato de trazer ao Senhor as primícias dizia duas coisas. A, que somos gratos, ó Deus, pela provisão. B, este fato dava legalidade para Deus atuar e corrigir todo defeito, proteger as plantações e garantir melhores colheitas. De acordo com o costume, a época da colheita começava na primavera, por volta de março ou abril, e continuava até outono. Aqui você tem os recursos acadêmicos, você pode depois ler em casa com calma. Vamos à parte 2. Aí vem o Pentecostes. A questão do Pentecostes é interessante, gente. É interessante. Olha só. As primícias. Gente, isso aqui é. Olha, eu não sei nem por onde começar. É tanta coisa boa que tem aqui, que eu não sei por onde começar. Veja, as primícias já eram os primeiros frutos, né? O primeiro feixe do primeiro fruto era entregue ao Senhor, na mão do sacerdote. Dali 50 dias, eles traziam uma colheita daquele fruto, né? daquela plantação. Traziam aquela colheita que seria o resultado do feixe. Uma coisa é entregar o trigo, primeiro feixe. Olha que interessante, preste atenção. Uma coisa é entregar o primeiro feixe do trigo. Outra coisa era você trazer a farinha do trigo e entregar para o sacerdote também. Então, o Pentecoste, ele acaba sendo também uma colheita. E vamos ver, interessante isso, porque a igreja vai estar envolvida agora nisso aí. Meu Deus, é muita coisa aqui interessante. Eu queria falar bem devagar para a gente, sabe, ficar do horário, mas, meu Deus. Além das primícias, acontecia o Pentecostes, que também era uma festa das primícias.
O Pentecostes acontecia 50 dias, 7 semanas, depois da apresentação do primeiro feixe a Deus, e, na verdade, o Pentecostes era o fim da primeira colheita do ano. Nesse dia, os judeus traziam ao Eterno um pouco da melhor farinha, feita dos cereais que tinham colhido. Levítico 23, 16, 17. Lembre-se, nas primícias, o primeiro feixe, no Pentecostes, o primeiro produto do fim da colheita. A ideia sempre foi trazer a Deus as primeiras coisas. Tem uma coisa que eu não tinha ainda prestado atenção nisso aí. O Pentecostes se torna também de fato, se torna também uma primícia. É muito interessante, porque ele é a primícia do resultado, né? Veja que na primícia mesmo, é entregue um feixe, né? Aí, na mão do Senhor, do sacerdote. E o Pentecostes, 50 dias depois, tinha o resultado que era a farinha. Vai ter mais coisa aí, eu não posso falar tudo hoje, não. Vai ter muita coisa que você vai querer, não vai contar os dias da semana para chegar no próximo domingo. Princípios do Pentecostes, olha que interessante. Aplicação do princípio. Opa, corri demais aqui. Aplicação do princípio. Veja que Jesus primeiro morreu na cruz. Foi o cordeiro da primícia, ok? Pronto. Foi enterrado, seria os ázimos. Deixa eu explicar uma coisa para você antes. Israel possuía 7 festas. 7 festas, tá? Festa número 1 era a Páscoa. O cordeiro era morto. Número 2, a festa dos ázimos, que eram os pães sem fermento. Número 3, a festa das primícias. Número 4, a festa do Pentecostes. Número 5, a festa das trombetas. Número 6, Yom Kippur, dia do perdão. Número 7, tabernáculo. Pega aí, anotou a placa. Número 1, Páscoa. Número 2, ázimos. Número 3, primícias. Número 4, Pentecoste. Número 5, trombetas. Número 6, Yom Kippur, perdão. Número 7, o tabernáculo. Vamos agora para a igreja? Número 1, a Páscoa. Cristo morreu, fez a primeira festa. Número 2, ázimos, os pães sem fermento. Cristo foi enterrado. Foi enterrado no sepulcro lá, ázimos. Número 3, ressuscita, a primícia. Ele é o primeiro de novo. Ele é o primeiro. Meu Deus do céu. Ele é o primeiro, glória a Deus, primeiro que sai com aquele corpo glorificado, que um dia a igreja vai ter. Ele é o primeiro que sai. Aí você vai ter Pentecostes, que vai ser o derramado do Espírito Santo sobre a igreja, que já é o fruto da colheita. Olha aí. E o Pentecostes também foi 50 dias depois. Vem as trombetas, que não aconteceu ainda, que é a volta de Cristo. Yom Kippur, que é o trono branco. E o tabernáculo, que é no final. Tá certo? Olha que interessante isso aí. Vamos voltar lá então para a apostila para a gente continuar aqui. Então, lá, aplicação do princípio. Veja que Jesus primeiro morreu na cruz, foi o cordeiro da primícia, foi enterrado, que seria os ázimos, ressuscitou, e aqui temos a primícia de Deus. O corpo glorificado que representava toda a igreja. Por esta razão, Jesus é a primícia dos que dormem. Porque naquele corpo glorificado, ele é agora o primeiro. E como o Pentecostes são 50 dias após a primícia, e sendo o resultado da obra-prima, da colheita, agora vem a melhor farinha da colheita. Jesus fica 40 dias na terra, e a igreja espera 10 dias, orando no cenáculo, após sua ascensão. Pronto, temos 50 dias. E a igreja é o primeiro resultado, primeiro feixe da primícia colhida na ressurreição de Jesus. Que coisa maravilhosa! O Pentecostes era também uma lembrança de quê? De Deus vem tudo, todo sustento. E por isso ofereciam a festa da lembrança. E neste caso, o primeiro produto vindo das primícias. O primeiro produto foram almas salvas após o derramado do Espírito Santo. E Deus tem até hoje sustentado a sua igreja. Vamos entender isso aí? Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Preste bem atenção. Lá no passado, havia a primícia. Dali 50 dias,
havia o Pentecostes, que era a festa da colheita, que era o produto que vinha da primícia, certo? Cristo morre na cruz do Calvário, a igreja ele fica 40 dias na terra, quando ele ressuscita, aí ele vai embora, Atos capítulo 1, 10 dias depois vem o Pentecostes, que dá 50 dias exatos dos 50 dias lá do passado. Que é isso? Outra coisa, ainda bem que você está sentado, só o Beto que está em pé lá em Madrid, o resto estamos sentados, para receber essa palavra, receber essa palavra forte aqui agora. Quando Israel sai do Egito, presta atenção, Walter. Quando Israel sai do Egito, lá do Egito, são 50 dias para receber a lei, lá em cima, no Sinai. 50 dias depois, recebe a lei. Então, vamos lá. Israel sai do Egito, é a primícia da libertação. Primícia da libertação. 50 dias depois, lá no Sinai, vem os 10 mandamentos, que é a primícia da palavra para o povo liberto. O que é isso? Eu vou ficar em pé. Eu vou embora. Pelo amor de Deus. Aí você pega os 50 dias que estava na colheita lá, Pentecostes, e joga para a igreja. Pronto. O cordeiro morre. Fica 40 dias, depois ressuscita. Primícia. Mais 10 dias, o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2. 50 dias. Gente, o que é isso? O que é isso? É para tirar o fôlego. Ok, eita, pulei aqui de novo. Vamos voltar lá embaixo no sacrifício. Opa, vai. Aqui. As primícias eram uma tríade, ou seja, eram dedicados a Deus. Na família, o primeiro filho, no rebanho, o primeiro animal, e na agricultura, a primeira colheita. Então, veja aí, primeiro filho, primeiro animal, primeiro feixe. Havia uma exceção. A primeira cria de um animal pertencia a Deus. E se a pessoa quisesse ficar com ela, deveria pagar um resgate por ela. Está lá em Êxodo, capítulo 13, 11 e 13. O primeiro filho de um casal também era dedicado a Deus, como lembrança do livramento dos judeus, quando Deus matou os primogênitos do Egito, né, dos egípcios. Está lá em Êxodo 13, 14 e 15. O filho, então, resgatado por um valor simbólico. A primícia, um jumento, também deveria ser resgatado, porque era um animal impuro. E Deus não aceita a primícia impura. E, por último, animal com defeito. Deus também não aceitava e, por isso, deveria ser também resgatado. No caso do jumento e da cria com defeito, no caso não fossem resgatados, deveriam ser quebrados o pescoço. Primícia não entregue gerava e dava legalidade para a maldição. Então, havia a primeira cria. Se a pessoa não quisesse dar, pagava lá, né, fazia um sacrifício e resgatava. O filho, primeiro filho, eu não quero dar meu filho, eu não quero que ele fique no sacerdócio lá, eu não quero que ele fique lá o tempo todo no tabernáculo, no templo, eu pago o resgate por ele. Pagou. A primícia com defeito não era recebida, tinha que pagar por ela e tirar. Para você usar a primícia com defeito, ou a primícia impura, teria que pagar o resgate para usar. Se não pagar, tinha que quebrar. Agora, preste atenção. Agora eu vou ficar em pé. Agora eu fico em pé. Jesus pagou, quando ele fala assim na cruz, eita, glória a Deus. Meu Deus. Desculpa, eu estou querendo pregar aqui, daqui a pouco o vizinho chama a polícia. Jesus vai na cruz do Calvário, ele paga o preço por nós, certo? Porque ele fala assim, ó, está consumado. Aí ele pagou o resgate de quem? Do impuro, que somos nós. Aleluia. Porque se não pagasse o resgate, o nosso pescoço tinha que ser quebrado. Maldição, pecado, inferno para a vida inteira. Ele vai pagar o meu resgate. Ele diz assim, me dá o impuro aí. Eu estou pagando por ele. Oh, glória a Deus. Eu estou pagando pelo esse impuro. Esse impuro é meu. Eu estou resgatando com o meu sangue. Ele pagou quem estava com defeito. Quem veio com defeito aqui? Pedro falou que todo mundo nasceu de uma semente corruptível. Estava todo mundo com defeito. Ele pagou o defeito. Então, Jesus pagou todo esse preço. Ele foi o cordeiro que foi dado em resgate de muitos. E segundo a lei de Levíticos, a primícia dada redimiu o defeito. Quando você dava a primícia, Deus abençoava o rebanho, a agricultura. Quando Deus entrega a Jesus, ele abençoa o defeito. Aliás, ele corrige o defeito, ele abençoa o restante, ele abençoa o rebanho. Que coisa linda isso. Que coisa. Isso aumenta a nossa fé. Aleluia.
Jesus pagou todo o resgate. Vamos lá. Já estamos no meio da aula já. Quando Jesus, a maior primícia veio na cruz, sua morte pagou todos esses resgates. Porque o que Deus fez com os judeus era primeiro didático, ensinando a adorá-lo e reconhecê-lo. E o segundo era uma projeção profética, uma vez que Jesus disse na cruz, está consumado. Todos os pagamentos do passado foram quitados. Hoje, quando fazemos... Espera aí. Hoje, quando faz... Espera que me interrompeu aqui, espera um pouquinho. Vou seguir. Hoje, quando fazemos a prática da primícia, ou seja, oferecemos um filho no altar para missões ou ministério, ou doamos o primeiro salário no altar, ou parte, porcentagem do salário, etc., é apenas uma obediência a algo que foi bom. Não é doutrina, não é obrigatoriedade, mas também, ao ser feito, provoca todas as bênçãos contidas no ato. Se não o fizer, também não tem problema. Não é pecado não fazer. Não diminui nada. Não se perde salvação. Apenas se o fizer, obterá a teodiceia de Deus. Quem está no seminário sabe o que é teodiceia, né? Que é a justiça de Deus. É a régua que ele mede. Deus mede pela régua que você mede também, né? A justiça. As bênçãos prometidas, oriundas e embutidas no ato da primícia. Como funcionava para Israel a cultura da primícia? As primícias representavam todo o grupo. Assim, ao dedicar as primícias a Deus, os judeus estavam dedicando tudo a Deus. O primeiro filho era era o futuro líder da família, ao ser dedicado a Deus. Toda a família era dedicada com ele. Da mesma forma, todo o trabalho que faziam era dedicado a Deus, porque entregavam as primícias a Deus. Qual é a lição das primícias para a igreja? Olha só agora, hein? Olha só agora. Para a igreja, as primícias são concentradas em Jesus, onde a Bíblia caracteriza Jesus como as primícias daqueles que morreram. 1 Coríntios 15, 20 e 22. Como a primícia oferecida era a garantia de redenção e correção do defeito no rebanho e na plantação, assim Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória para a vida eterna, e esta é a nossa garantia de salvação eterna, que o defeito foi corrigido. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como a primícia redime o defeito, Jesus, primícia, para que nós, o defeito, fôssemos poupados. Assim como as primícias representam toda a colheita, Jesus representou todos que creram nele e quando morreu e ressuscitou. Que coisa linda. Parte 4. As primícias de hoje. Agora fica bem interessante o nosso estudo, tá? Quem aceita Jesus nasce para uma nova vida. E por isso são primícias, frutos das colheitas. O Novo Testamento assim classifica as pessoas que são salvas por Jesus. Está lá em Tiago 1,18. Da mesma maneira que as primícias eram dedicadas a Deus. Quem crê em Jesus tem a sua vida dedicada ao Senhor. Já não vivemos mais para o pecado. Nossa vida pertence a Deus e fomos resgatados no precioso sangue do Cordeiro Imaculado, escolhidos para servirmos a Deus, a Ele. Ou seja, o poder da salvação redime e corrige quem a pessoa era e ela vive uma novidade de vida. Seu destino e geração estavam comprometidos com a perdição, mas ao se apresentar a Deus como primícia, fruto da cruz, somos redimidos. Por esta razão, o termo primícia também foi aplicado figurativamente a Cristo e aos seus seguidores ungidos. Está lá em 1 Coríntios 15, 23, em Números 15, 21, Provérbios 3, 9 e Apocalipse 14, 4. Colocando Deus em primeiro. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer para você um caminho para você entender que a primícia era uma lei para Israel, para nós é devoção. Por quê? Em Jesus, todas as leis de Israel foram cumpridas. A igreja nasce a partir de Jesus, ela não tem compromisso com Israel. De Israel, ela pegou apenas o monoteísmo, né? Os valores cristãos judaicos, né? Que nós temos hoje. Mas a primícia para nós, como lei, não serve. Eu não tenho que sair por aí matando animal, primeira cria, entregando o primeiro filho, essas coisas. Ela vai ser agora mais uma devocional. E agora eu vou entrar nessa parte devocional. Por enquanto, um abraço para o Walter aí, o Alberi está ligado com a gente, o Rafael também está aí, a Dicele, o Avelino, Paulo, o Pedro, o pastor Pedro também está aí. O Gilberto está na Espanha lá com a Aline, assistindo lá na Espanha. Ele está falando em português e está ouvindo em espanhol lá. Então, bem-vindo a todos aí, glória a Deus.
Então, continuando aqui, agora vamos entrar na parte da igreja. Essa parte é muito importante. Quando fazemos de Deus a prioridade em nossas vidas, ele retribui com sua graça, amor e cuidado. Esta simples, mas profunda afirmação resume a essência da relação entre o ser humano e o divino. Quando buscamos a Deus, a presença e a vontade de Deus como nossa prioridade máxima, ele nos coloca no centro da sua atenção máxima. E isto por mérito? Não, por justiça. Deus responde no nível que fazemos. Olha, pessoal, eu sou um pregador, né? Temos aí o Alberi na sala, que é outro pregador, o Gilberto está aí na sala, que é pregador, o pastor Gil é pregador, a pastora Deise, pastor Pedro. Nós, pregadores, de vez em quando eu passo um sufoco, porque às vezes eu prego a mensagem que eu dou a entender que se você fizer, Deus faz. Rafael, isso é mais meritório. Mas na Bíblia não tem meritório, sabe? Para esse caso, não. Na Bíblia é cumprimento de obediência e princípio. Olha, não é porque eu fiz que Deus vai fazer, é porque eu cumpri a obediência, o princípio diz que Deus fará. Não é por mérito, é uma resposta de justiça. Por exemplo, se você pagou a dívida, não está perdoada, não é mérito. Não é mérito. A questão é que você pagou uma dívida e está acordado que ao pagar a dívida, ela é perdoada. Então, a minha salvação não é mérito. Eu não tenho nenhum mérito para ser salvo. Você tem algum mérito para ser salvo? Nós não temos mérito para ser salvo. Agora, quando aceitamos Jesus, obedecemos a palavra, aí por justiça, ele nos justifica. E aí somos salvos. Então, a gente pregador tem que ter muito cuidado com essas mensagens que a gente prega, colocando Deus como assim, um mecanismo. Faça, Deus fará. Contribua e Deus vai retribuir. Isso é verdade, mas na verdade é uma obediência. Eu conheço gente que não é crente, Rafael, eu conheço pessoas que não são crentes, são dizimistas e são abençoadas. Não são crentes, não vão à igreja, não frequentam igreja, tomam lá uma cervejinha, está lá no mundo bagunçado, mas ele tem no coração a vontade de dizimar. O cara dizima e ele é abençoado. Ué, e aí? É porque nessa obediência existe a promessa. E se a pessoa não tem Jesus, ela vai para o inferno com dízimo e tudo. Mas enquanto ela faz, ela é abençoada. Isso não é mérito, isso é a resposta de justiça de Deus a um comportamento de obediência. É muito importante isso, gente. Esse aprendizado aqui é fantástico. Vamos lá, então. Aqui, ó, a importância de colocar Deus em primeiro, deixa eu subir aqui mais um pouquinho. A importância de colocar Deus em primeiro lugar é algo fantástico. A jornada espiritual é uma busca constante por significado, propósito e conexão com o eterno. Muitas vezes nós vimos envolvidos em uma miríade de preocupações, responsabilidade e desafios que podem nos desviar do caminho da verdadeira realização espiritual. No entanto, ao priorizarmos a presença de Deus em nossas vidas, descobrimos uma fonte de força, paz e orientação que transcende as circunstâncias eternas. Eu não sei se vocês vão entender o que eu vou dizer aqui, mas quando eu recebo o meu pagamento, eu tenho contas para pagar, eu tenho muitas contas. Se você quiser uma para você pagar, eu até te passo para você me ajudar. Eu tenho muitas contas para me pagar. Mas quando eu recebo, quando eu recebo o meu salário, Walter, me dá uma alegria. Qual que é a alegria que eu recebi? Não, a alegria de poder ofertar e dizimar. É a primeira coisa que eu faço, eu saio correndo, já dizimo, já oferto. Rapaz, depois eu penso, tinha que pagar a conta. E Deus supre, Deus supre. Eu acho que esse é o ponto. Porque quando eu faço por obrigação, porque eu tenho que fazer, aí, olha, não é. A Bíblia fala que é com alegria. O alegria também é quando você ama a Deus, né? Quando você faz por amor. O significado de colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar não se limita somente a reservar um momento do dia para a oração e uma leitura da Bíblia. É uma postura do coração que permeia todas as áreas de nossas vidas. Significa buscar a vontade de Deus em nossas decisões, confiar em sua sabedoria no momento de incerteza, permitir que a sua presença transforme nossos pensamentos, atitudes e ações. O princípio da reciprocidade divina. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, ele nos coloca no centro da sua atenção e cuidado. Isso não significa que seremos isentos de desafios ou dificuldades, mas significa que teremos a presença constante, o apoio inabalável do Criador do universo
ao nosso lado. Sua orientação nos ilumina, sua força nos sustenta e seu amor nos envolve em todos os momentos da vida. A penúltima lição é a parte 5. Aí Deus em primeiro, ainda nesse tema, né? Experiências pessoais de colocar Deus em primeiro lugar. Muitos indivíduos testemunharam as bênçãos e a transformação que ocorre quando coloca Deus em primeiro lugar em suas vidas. Desde a paz interior, que transcende a compreensão, até a direção clara em tempos de indecisão. As experiências pessoais ilustram a verdade fundamental de que, quando priorizamos a presença de Deus, Ele transforma nossas vidas de maneira que nunca poderíamos imaginar. É nesse ponto que o Eterno nos surpreende. Uma pausa aqui. O que eu vou dizer vai impactar você agora, quer ver? Olha só. Eu vi um diálogo na internet. Foi na internet? Onde é que foi? Ou foi num livro? Eu não lembro. Foi num livro ou na internet. Foi um diálogo que a pessoa acordou pela manhã, ela foi trabalhar, sentiu falta do carro. Roubaram meu carro. Ela foi comer, não tinha pão. Ela foi sair, não tinha rua. Ela começou a sentir que, será que eu estou num sonho? Isso aqui é um sonho? Está faltando as coisas. Ela foi orar, falou, Senhor, o que está havendo? Meu dia acabou. O emprego que eu tinha também não tenho mais. Eu recebi aqui um comunicado que eu já não trabalho. Aí a voz falou com ela assim, é que você só vai ter hoje aquilo que você agradeceu ontem. Você agradeceu pelo seu carro ontem? Não, você não vai ter carro hoje. Você agradeceu pelo seu emprego ontem? Não, então não vai ter emprego hoje. Aí o cara, aí se você quiser ter de volta essas coisas que você perdeu, agradeça hoje para que amanhã volte. Porque o céu responde à gratidão. Olha. Então, eu já fiquei bolado. Eu já amanheci agradecendo por tudo, meu. Tudo. Tudo que eu vejo, eu agradeço, porque eu não quero amanhecer amanhã sem meu microfone aqui. Eu não quero amanhecer amanhã sem, sabe? Se a minha esposa, já olhei e falei, já agradeci. Então, assim, o que seria de você se você acordasse amanhã e não tivesse as coisas pelas quais você não agradeceu hoje? Fica aí para pensar. Fique para pensar, porque essa é forte, hein? Essa é forte. Meu Deus do céu. Se Deus se baseasse em me dar aquilo que eu agradeço, quantas coisas teria, né? Vamos terminar aqui. Reciprocidade divina. A promessa de reciprocidade divina. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, Ele nos coloca em primeiro lugar na lista das prioridades dele. Não é porque ele... Gente, se aquela bênção está demorando... Ai, Jesus. Se aquela bênção está demorando a chegar, em que lugar que está aí Deus? Está em quarto lugar, em quinto, porque vai chegar também no quarto, quinto lugar. Não é porque ele gosta mais de você e você é o queridinho dele. É apenas por resposta de justiça. Essa promessa de reciprocidade divina é um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos nessa jornada da vida. Quando nos rendemos à sua vontade, confiamos em seu amor, descobrimos uma fonte de paz e alegria. Indo aqui para o outro lado, a presença de Deus, porque já aqui já vou adiantar um pedaço. Aqui, ó, a presença de Deus em nosso dia a dia é como uma luz constante que ilumina nossos caminhos e nos guia em meio a diversidades e alegrias da vida. Sua presença nos oferece conforto, esperança e força para enfrentar os desafios diários. Por isso, não é bom só lembrarmos dele quando precisamos. Deus não é uma caixa de ferramentas que você só lembra de usar quando precisa apertar um parafuso. Eita, essa é forte. Se você coloca o seu patrão, seu dinheiro, bem-estar, seus amigos como prioridade, quando você adoecer, pede para o seu patrão te curar, os seus amigos. Gente, eu acho que você não vai voltar semana que vem, não. Ó, se a sua prioridade é seus amigos, sua empresa, seu patrão, pede para te curar, né, quando tiver problema. Por isso, em Mateus 6,33 diz assim, ó, a Bíblia afirma, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí, ó, de novo a justiça aí, ó. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você faz isso com Deus, ele até perdoa e opera, mas por misericórdia. E o ciclo dos problemas vão se repetir até que você aprenda a lição. Feito Israel, andando em ciclo no deserto, no Egito. Não adianta, Deus se move pelos princípios. Rapaz, essa foi uma pancada, hein? Para passar a semana agora vai ser meio tonto. Eu só lembro de Deus quando eu preciso dele. Aí eu preciso apertar um parafuso. Ah, tem uma caixa de ferramenta lá. Onde é que está? Está lá.
Ah, Deus está aí. Ah, Deus, tem Deus, tem Deus. Eu vou orar a Deus. Porque a minha prioridade não é Ele. Então, fazer o quê, né? Ó, eu nem terminei a aula, o pastor já está dando aviso aqui, ó, que vai até Santa Ceia hoje à noite. Já está dado o aviso aí. Vai dar Santa Ceia hoje à noite. Vamos terminar? Vamos terminar porque está chegando a hora do almoço e vamos precisar almoçar. Glória a Deus. A parte 6, essa parte aqui é interessante. Gente, fica uma dúvida que não há agora. Pastor, professor, e as primícias hoje? Tudo bem, colocar Deus em primeiro lugar é primícia. Amém. É isso aí, Deus em primeiro lugar. Agora, em relação quando fala honra, aos bens, a renda, o financeiro, a primícia é para o dia de hoje? Eu tenho que fazer isso também? Vai ficando cara a conta, né? Porque a primícia é um dia de trabalho, 30 dias de trabalho dividido por um. Você soma o seu ganho de 30 dias, divide, pega o seu ganho total do mês, divide por 30, uma parte é a primícia. Depois tem o dízimo, depois tem a oferta. Como é que é isso? Isso é para hoje? Isso acontece hoje? Tem que fazer hoje? Vamos lá? Essa parte é interessante. Tem mais um aviso aqui, deixa eu ver. Lembrando de Santa Ceia do Senhor hoje, orar pela família da Cris e Wanderson. Tá certo? O pastor tá firme aí, ó, tá dando aviso aí no meio da aula. Isso é bom, isso é bom. No final a gente vai fazer isso, gente, orar mesmo pela família e pedir a Deus a graça para os nossos irmãos queridos, né? Vamos lá, vamos terminar aqui. Se fosse lei hoje, a quem era entregue para uso a primícia? Se fosse lei, tá? Veja que os dízimos são para a manutenção da casa do Senhor. Malaquias 3. As ofertas alçadas possuem endereço. Agora há pouco eu vi um pedido da Bela para um bazar, né, para missões. Né, é uma oferta que é direcionada para missões. A semana passada eu pedi a alguns amigos para me ajudar a comprar uma geladeira para uma missionária que está lá no Timor-Leste. Ela está traduzindo a Bíblia para um povo local. Então, consegui 2 amigos e comprei uma geladeira para ela lá. Então, isso foi uma oferta direcionada, né? As ofertas alçadas possuem endereço, ou seja, para um fim específico. Mas as primícias, a quem era entregue? Há um posicionamento feito pela Comunidade Internacional Cristã do Pará que menciona o seguinte: como os sacerdotes tinham o dever de estarem de contínuo junto ao altar para administrar as coisas sagradas, confira aí, ó. Vós, pois, fareis o serviço do santuário, o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. Número 18, versículo 5. Foi-lhes dado o direito, então, ordenado na lei, dada pelo Senhor no Monte Sinai, de serem participantes do altar. Então, Levítico 7, 28 e 38. O mantimento sacerdotal, ordenado pelo Senhor, era exclusivamente as primícias da produtividade dos filhos de Israel. Você pode fazer o contexto em toda a Bíblia e você verá que os dízimos não era para mantimento para o sacerdote. E são muitas as referências bíblicas que nos mostram o mantimento para os sacerdotes. Porém, vamos ficar com números 18, 8 e 19. O sacerdote é a primícia. Todas essas ofertas de primícias mencionadas eram para o Arão e os seus filhos e filhas. Ou seja, toda a família de Arão poderia alimentar-se desta oferta, inclusive as mulheres. E o nome deste mantimento ordenado pelo Senhor chama-se primícias. Veja, Números 18, 18, 13. Neste contexto, você pode notar que o ministério não era mantido com os dízimos, mas com as primícias. E estas primícias eram os primeiros frutos da terra, ou seja, o melhor do azeite, o melhor do mosto e do grão, e tudo que abrisse a madre, era para que os viviam pelo altar e do altar. Números 18, 12 a 15. Seguindo o que o apóstolo Paulo mencionou em Romanos 11, 16, e também tem Ezequiel 44, 30, hoje o sacrifício de Jesus não necessariamente mais, não necessitamos mais desta lei. Porém, a prática é bem-vinda para quem pôr a fé, devoção e quiser fazê-la. Então, preste bem atenção nesse final da aula aqui, fechar com chave de ouro, tá? Se você resolver em seu coração, honre ao Senhor nosso Deus, apresentando uma oferta de primícias, que será uma oferta específica para pastor, pastor, missionário, uma obreira. Não é o dízimo nem a oferta alçada. Será específica em um envelope próprio, um presente material, um Pix, como um fato de primícias para o sacerdote.
embora não seja uma ordem doutrinária, mas o simples fato de realizar o ato ativa também todas as promessas contidas. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Ou seja, realizando a primícia, redime todo defeito. Deus prospera a partir de ser colocado em primeiro lugar em nossas vidas. Ou seja, depois de Jesus, que pagou o nosso resgate, primícias não é mais a lei, pois naquela época a primícia apontava profeticamente para a cruz. Então, hoje, ela possui o poder profético, mas se ativarmos, provocamos as promessas contidas. Desta forma, é uma devoção pessoal de quem decide fazer. É uma questão de fé pessoal. Isto é, em área financeira, mas nas outras áreas, tipo oração, comportamento, relacionamento. A Deus devemos fazer primícia de colocá-lo sempre em primeiro lugar em tudo que fazemos. Bom, a gente encerra por aqui. Eu quero fazer um comentário final para abrir um pouquinho para vocês falarem. Nós temos ainda 15 minutos. Que bom. Bati, olha, 45 de aula certinho. Certinho como manda a academia. Vamos lá. Primícia era uma lei para Israel. Primeiro, ela apontava para Jesus, que era a primícia de Deus. A primícia também era o recebimento das primeiras crias, primeiros frutos, primeiro filho. E isso ia para os sacerdotes, para eles se manterem, ter as suas vidas. Já outras coisas não. O dízimo era para a manutenção da casa do Senhor, como está escrito lá, né? Como diz lá a palavra. Bom, hoje em dia, não temos mais a necessidade de fazer a primícia como Israel fazia. Se fôssemos fazer a primícia hoje, como eu falei, era pegar o teu salário, a tua renda, dividir por 30 partes, equivalente a um dia de serviço, e pegar uma parte e entregar a primícia. Depois tem os 10%. Ia virar o que talvez, não sei, 12, 15% aí. Então, o que nós entendemos hoje é que quando Cristo pagou lá na cruz o resgate de tudo, não tem mais valia a lei da primícia para nós. Então, se você não faz, não é pecado. E você não é menos, não é nem menos pecador, nem mais santo. Não muda nada. Mas, se você quiser fazer por fé a primícia, são dois caminhos. O primeiro caminho, que esse aqui eu posso dizer a você faça, é colocar Deus em primeiro lugar. Acordou de manhã, a primeira coisa, anda o celular. E antes de você olhar para tua esposa, que ela está bem bonita, né, de manhã, o cabelo assim, bonito, penteado, tal, aquela maquiagem, antes de você olhar, você ora. É bom orar mesmo antes. Ora, né? Orou, aí depois você, você vai tomar o café, você agradece a Deus, vai sair para trabalhar. Então, ó, o Dori também está assistindo. Um abraço, Dori, valeu. Vai sair para trabalhar, põe Deus em primeiro lugar. Vai tomar uma decisão, vai comprar o seu carro, vai. Então, Deus começa a ser a prioridade. Eu uso uma bolinha aqui no relógio para lembrar que eu tenho que orar para algumas coisas. O judeu usa o kippá na cabeça. Eu uso uma bolinha aqui para lembrar que tem que orar. Essa premissa você deve fazer. Chegar no culto o mais cedo possível, ser o primeiro a trabalhar, o primeiro a fazer. Isso aí. Agora, a segunda parte que envolve o financeiro, o que eu faço agora? Pessoa, não é a doutrina, não é a doutrina. Eu faço assim. Eu entrego os dízimos, claro, as ofertas. Mas eu também entrego a primícia. Como é que eu faço para a primícia? Primeiro, aquela que eu faço no começo do ano. Aquela ali é o primeiro dia do ano, eu separo R$ 1 por dia e entrego no altar. R$ 365 é a minha premissa para o Senhor redimir todo o meu defeito aí financeiro. Durante os dias, chega um dinheiro, eu tiro lá 1%. 1%. Eu entrego para um obreiro, uma obreira, para um irmão, eu dou para alguém, sabe, manda um pix. Agora mesmo, essa missionária que está lá no, né? Não é a oferta de missões, a oferta da igreja eu também leva para a igreja, tá? A premissa minha, pessoal. Ou então pagar um café, dar um terno, um sapato, alguma coisa que caracterize que é uma premissa, que você fez o pacto com Deus ali em premissa. Bom, não é lei, não é doutrina, mas também, se você fizer, você ativa as promessas que tem nela aí também, que Deus vai redimir o defeito. É uma coisa sua com Deus. É a mesma pergunta que fazem, pastor, o dízimo é do bruto ou é do líquido? Meu amigo, o dízimo é dízimo, faça o que seu coração mandar. Você tem fé para o bruto? Manda do bruto. Você tem fé para o líquido? Manda do líquido. O importante é você devolver aquilo que é do Senhor. Então, primícia, a priori, é isso aí. Nós vamos ter mais 3 estudos sobre primícia. Espero que você tenha gostado. Não sei como é que você recebeu aí.
É muita coisa, mas está aí para você. Você pode imprimir essa apostila, pode enviar para as pessoas, fica à vontade, é uma oferta, é uma primícia aí, tá bom? E nós estamos começando o ano bem, falando de primícia, na primeira aula do ano. Deixa eu ver aqui alguns recados e vou abrir para vocês comentar alguma coisa. Ah, o Dório está assistindo, beleza. Ok, os avisos do pastor. Vamos então abrir o microfone aí. Quem quiser participar, fazer uma pergunta, né? Ou participar, a gente vai tentar aí atender, tá bom? Alguma coisa que eu falei que você não entendeu bem, que às vezes falei corrido, né? Ou então que você quer discutir, ou que você também quer dizer, olha, quero participar da aula também. Não é só perguntando, você pode também afirmar alguma coisa, né? Amém? Alguém arrisca aí? Quando ninguém arrisca, duas coisas aconteceram. Ou a pessoa entendeu tudo, né? Então não tem que perguntar. Ou não entendeu nada. Aí não quer perguntar também. Amém. Tá bom, então. Se alguém quiser participar, libera aí. O microfone pode falar. Eu só vou falar aqui. O pastor mandou aqui acho que é só isso mesmo, né? Dois avisos. Lembrando da ceia do Senhor hoje. O Beto tem que procurar uma igreja aí hoje, lá na Espanha, para tomar ceia lá. Dá um jeito. Né? Lembrando que é a ceia do Senhor hoje, né? E orar pela família da Cris, né? Orar pela Cris. Amém? Pronto. Amém? Então, vamos orar? Alguém quer participar aí? Dar alguma pergunta, fazer alguma colocação? Aí tá, boa aula, Deus abençoe sua vida e ministério. O Paulo está mandando aqui, ó. Uma- Diz que foi uma boa aula e que Deus abençoe. Amém, obrigado, meu irmão. A recíproca é verdadeira. A gente volta aqui semana que vem, nesse mesmo horário aqui, para a gente continuar essa nossa palavra. Tá bom? Então vamos orar então. Agradecer a Deus por hoje e por esta manhã. Que tenha um bom almoço para vocês, um bom fim de tarde. Daqui a pouco o Beto na Espanha é à noite, que lá está 5 horas na frente, se não me engano, ou 4. E a gente vai continuando por aqui. Obrigado, Senhor, por tua palavra hoje, que nos faz pensar sobre em que lugar o Senhor está no nosso coração. A tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós muitas vezes procuramos as demais coisas e depois acrescentamos o Senhor. Tudo errado. Que nós possamos mudar nossa forma de fazer as coisas. E que se alguém aqui, Senhor, for tocado na questão da primícia, além dos seus dízimos que faz ao Senhor, a oferta que entrega no altar, de vez em quando procurar alguém que está na labuta, um sacerdote, uma pastora, uma missionária, alguém, e também fazerem uma primícia. Eu te agradeço por tua palavra, embora a primícia não seja mais lei para nós, mas ao fazê-la ativamos as promessas que estão nelas contidas. Nós oramos agora pela vida da irmã Cris, irmã Cristina, Senhor, irmão Wanderson. Eles estão numa luta, numa guerra, ela é muito guerreira, uma fé inabalável, e a tua igreja, mais uma vez, continua clamando. Senhor, a tua palavra diz que a igreja clamava lá na casa de Rode, e Pedro estava preso na prisão. Enquanto a igreja orava, o anjo do Senhor foi lá e libertou Pedro. Ou seja, há coisas que o céu fará quando a igreja orar. Então a igreja ora, neste momento, pela cura, pelo total restabelecimento da tua serva. Ela que é uma aluna assídua aqui na EBD Plenos e também no STEP, nosso seminário de teologia. Pai, abençoa, levanta a tua serva, dê força ao Wanderson, neste momento, toda a força possível que ele precisa, aos filhos, para que todos possam passar juntos por esse vale e sair do outro lado vitorioso. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. O pastor lembrou que hoje é Santa Ceia. Eu não sei se ele quer dar alguma palavra aí. Está aí, pastor, ainda? Será que ele está ainda com a gente? Se ele quiser... Ah, está aqui, ó. Quiser falar uma coisa aí, pastor, fica à vontade aí. Tá só abrir o microfone e falar com a gente aí. Amém? Glória a Deus. Bom, tá bom então. Deus abençoe todo mundo aí. Valeu, gente. Eu criei um canal aí, tá? Tem um canal aqui no Zap só para a escola dominical. Ali vou colocar as aulas, porque fica misturado o grupo da igreja. Você manda, olha só, o grupo da igreja é assim. Você manda um aviso legal, cara.
Aí vem uma pessoa, mete um negócio nada a ver lá, tira a atenção de todo mundo. Aí você fica, caramba, acabei de avisar um negócio legal, porque assim, quando eu vou publicar, olha, aqui vão desabafo. Quando eu vou publicar no grupo da igreja, eu primeiro olho o que está rolando. Tem uma conversa que está lá rolando. Por exemplo, ontem a Bela colocou lá um bazar. Eu ia colocar o negócio da EBD, então eu segurei. Ela acabou de colocar, gente, espera um pouquinho. Vamos ler ali, degustar. Alguém vai responder, vai perguntar e tal. Aí depois, lá na frente, passou algumas horas, eu coloquei. O pessoal não me respeita assim, não. Mete coisa lá, você vai colocando coisa lá e bagunça. Então, ok, eu vou continuar colocando lá, mesmo sabendo desse fluxo do atropelamento, né? Do atropelamento. E eu abri esse grupo da EBD, porque você fica lá só tem coisa dominical. Ó, lá não vai ter bom dia, chazinho, Bolsonaro, Lula, não vai ter nada dessas coisas. Lá é só EBD. E eu peço a você também que não ponha nada lá. Fica só coisa, uma pergunta. É legal pôr uma pergunta lá. Você vai estudar a matéria. Falou, oh, isso aqui me passou, não quis perguntar na hora. Pode perguntar lá. É só para EBD, tá bom? Pronto, Deus abençoe. Ó, alguém falou verdade aí, não é verdade? Falou aí. A Dicele. Ô, Dicele, não é verdade? Você faz um aviso lá, você faz uma arte bonita, rapaz. Olha, fazer arte, quando eu era criança, era coisa ruim, mas hoje fazer arte é coisa boa. Olha, você viu essa apostila aí? Eu gastei 3 dias para fazer essa apostila. Mesmo assim, ainda passou uns erros de português, tem que corrigir. Rapaz, eu sento aqui, eu busco, sabe, ali eu sento, pesquiso, jogo no grupo. Aí o cara vem com um aviso, a pessoa com outra coisa, nada a ver, tipo assim, ó. Ah, não, aí não dá, aí não dá. Então, fiz o grupo separado para colocar lá. Mesmo assim, eu vou colocando lá, sabendo que vou ser atropelado. Deus abençoe, gente. Até semana que vem, mesmo bate-canal. Um abraço pro meu amigo Beto aí, em Madrid. Cuidado com os touros aí, Beto. Cuidado com os touros aí. E você vai assistir o jogo do Madrid? É melhor do Barcelona, viu? Fica na paz aí. Deus abençoe. Valeu, Walter. Valeu, Rafael, Alberi, Pedro, Avelino, Gisele, Pastor Gil. Deus abençoe. Até semana que vem. Glória a Deus.